Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando, neste terceiro domingo do mês de agosto, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, transferida desde o último dia 15 aqui no Brasil. Certa feita, o Papa São João Paulo II, em um contexto desta celebração, desenvolvendo a sua reflexão à luz das leituras deste dia, ele disse o seguinte a respeito desta solenidade. Para nós, a solenidade de hoje é como uma continuação da Páscoa, da ressurreição e da ascensão do Senhor. E é, ao mesmo tempo, o sinal e a fonte da esperança da vida eterna e da futura ressurreição. Fecha aspas, essas são as palavras do Papa São João Paulo II. No entanto, essa festa, a partir daquilo que São João Paulo II refletiu neste trecho que eu citei, ela quer levar-nos exatamente para a contemplação da vitória da mulher sobre o antigo dragão, o diabo, como nos relata o livro do Apocalipse. Esta vitória da mulher sobre o dragão, ela se expressa em particular na superação do pecado e da morte, ou seja, em vencer aqueles inimigos que o próprio apóstolo São Paulo sempre os apresenta juntos, o pecado e a morte, para demonstrar a força negativa com que eles entraram na humanidade. Consequentemente, a ressurreição gloriosa de Cristo, ela se torna assim esse sinal definitivo desta vitória, porque nesta vitória de Cristo está exatamente o esmagamento da cabeça da serpente. E logicamente que nesta glorificação do corpo de Cristo, nós temos também a glorificação de Maria em seu corpo virginal, porque aqui nós temos uma confirmação final dessa plena solidariedade entre a mãe e o filho na luta, seja na luta, tanto como também na vitória final do inimigo de Deus. Ora, o prefácio da missa da Assunção de Nossa Senhora, desenvolvendo uma reflexão a respeito deste mistério que nós hoje estamos celebrando, coloca nas seguintes palavras, com o acento exatamente no acontecimento da Assunção de Nossa Senhora, o seguinte: hoje a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada à glória do céu, aurora e esplendor da Igreja triunfante. Ela é consolo e esperança para o vosso povo ainda em caminho, pois preservastes da corrupção da morte aquela que gerou, de modo inefável, o vosso próprio Filho feito homem, autor de toda a vida. Ora, meus prezados irmãos e irmãs, todos sabemos, e isto é dogma de fé, e nós cremos firmemente, que ressuscitaremos. Logicamente que cada qual, no acontecimento da ressurreição, vai seguir uma ordem. De acordo com aquilo que disse São Paulo no trecho da Carta aos Coríntios, que também meditamos neste dia, haverá uma sequência, uma ordem, e esta ordem ela tem por cabeça, como aquele que é de fato o primeiro fruto da ressurreição, primícia da ressurreição, o próprio Cristo. E depois vai dizer São Paulo, aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que forem de Cristo também, por ocasião da sua vinda, hão de ressuscitar. E evidentemente que nesta ordem daqueles que hão de ressuscitar, está em primeiríssimo lugar aquela que pertence a Cristo de forma inigualável, de modo único, que é a sua mãe. Maria Santíssima, de fato,
pertence a Cristo de um modo que nenhum outro pertence, nenhum de nós pertence, porque ela é a sua genitora, é aquela que o gerou como homem, que viveu com ele, que partilhou os seus momentos de oração, de alegrias, também os seus trabalhos junto à carpintaria de São José e, sobretudo, ficando a seu lado ao pé da cruz, no momento lá em que ele fora crucificado. Ora, neste caso, para Maria em especial, Jesus ele não esperou o fim dos tempos para uni-la a si na glória, mas se deu exatamente essa união de Maria a Cristo em corpo e alma, no momento mesmo em que ela, morrendo, foi elevada ao céu em corpo e alma e lá se encontra então glorificada. Esta é a convicção da Igreja, celebrada desde tempos mais antigos e que depois foi confirmada, como verdade de fé no dia 1º de novembro de 1950 pelo Papa Pio XII, com a proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora. Ora, meus prezados irmãos e irmãs, a festa da Assunção, tão querida à tradição da Igreja, à tradição popular, ela constitui para todos nós que cremos uma ocasião útil para meditar acerca do sentido verdadeiro e sobre o valor da existência humana, sempre na perspectiva da eternidade. Isso quer dizer que o mistério da Assunção, que hoje nós estamos celebrando, indica para nós que é o céu, a nossa habitação definitiva, é o céu, a nossa pátria, para onde nós estamos caminhando. E é daí, do céu, que Maria, olhando para nós aqui na terra, vai nos encorajando e também nos mostrando os seus exemplos, para que possamos assim aceitar a vontade de Deus. Em Maria, Deus quis mostrar quão grande e profunda foi a redenção que foi realizada por nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, e a que tamanha glória também Ele pode conduzir a criatura que se deixa envolver inteiramente por Ele. Maria, nesse sentido, ela nos ensina como chegar à glória que hoje contemplamos e nos abre então o caminho. É um caminho, portanto, traçado em todo o percurso por duas linhas retas, muito presentes em Maria, que é a virtude da fé e também a virtude da humildade. A humildade, portanto, é a explicação do mistério de Maria e também da sua eleição como aquela que é a filha predileta do Pai. Ela foi cheia de graça porque era vazia de si mesma. São Paulo, na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, falando de Cristo como primícia dos ressuscitados, termina dizendo que um dia todos os que creem terão parte na sua glorificação, mas, como disse anteriormente, em proporção diversa. Palavra de São Paulo, no texto sagrado de hoje, da segunda leitura. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. E é evidente que entre nós, cristãos católicos, esse primeiro lugar, depois de Cristo, entre aqueles que participam da sua ressurreição, está sem dúvida a presença de Nossa Senhora, que foi sempre de Deus porque jamais conheceu o pecado. Ela é a única criatura em que o esplendor da imagem de Deus nunca se viu ofuscado. Ela é, portanto, aquela que nós proclamamos também como a Imaculada Conceição. Ela é a obra-prima e intacta da Santíssima Trindade, em quem o Pai, o Filho e o Espírito Santo
sentiram as suas complacências, encontrando nela uma resposta total ao seu amor. Maria nunca deixa de ajudar os que recorrem ao seu amparo. Vai dizer São Bernardo de Claraval: nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção fosse por vós desamparado. Procuremos, então, nesta festa de hoje, confiar mais na intercessão de Nossa Senhora, persuadido de que Maria é a Rainha dos céus e da terra, o refúgio dos pecadores, e também peçamos-lhes com simplicidade: mostrai-nos Jesus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.